se foi surpresa esse Paulistão do Santos. Para mim foi. Para mim foi, eu entendia e dizia já ao final da temporada que antecedia o Campeonato Paulista que a preocupação do Santos era montar um time, arrumar um treinador e montar um time para a Série B, porque disputar a Série B é uma situação completamente diferente da Série A. Você ficou surpreso também com o Santos, Miller, e vocês fiquem à vontade, né? Você já sabe a dinâmica do programa. É claro que foi uma surpresa para nós, porque o Santos tinha acabado de cair para a segunda divisão, a Série B do Brasileiro. O time se desfigurou, contratou jogadores novos, quer dizer, armar uma equipe assim em pouco tempo é difícil para qualquer treinador. Presidente novo também, Miller. Exatamente, Marcelo Teixeira, né? Grande Marcelo Teixeira. Então acho que essa foi uma surpresa boa por conta disso, né? Ele contratou muitos jogadores e em pouco tempo o time entrosou e chegou à final do Paulistão. Eu gostei por conta disso, né? Diferente da campanha ruim no Campeonato Brasileiro no passado, ele conseguiu um Campeonato Paulista surpreendente. Foi uma pena, porque ele montou um time, o Santos montou um time de veteranos. Esse foi o grande erro do Santos. Depois vamos falar de segunda divisão. Você ficou preocupado no início da montagem do time, com os jogadores que estavam saindo no Corinthians, muito questionados, casos de Gil, eu fiquei revoltado, evidente que sim, né? Porque, afinal de contas, o Gil já estava na descendência, né? O Juliano também, mas eles podiam ser úteis para o Corinthians no comecinho do ano, né? Partindo desse princípio, indo para o Santos, foram boas contratações. Foram boas contratações. Mesmo para a Série B. Só que a realidade provou outra coisa, entendeu? A realidade foi outra coisa. Se machucaram muito, se contundiram demais, principalmente o Juliano, e isso atrasou um pouco a formação do time do Santos, inclusive até para a segunda divisão. Mas ficando no Campeonato Paulista, Chicão, mas o Campeonato Paulista não tem o que se falar. Presidente novo, técnico novo. Time novo. Vai para a final do Campeonato Paulista e briga com o Santos, e briga com o Palmeiras. O detalhe do Santos, que o Santos tinha acabado de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e 2 anos antes, de forma consecutiva, até a última rodada da fase de classificação do Paulistão, o Santos corria o risco de rebaixamento no Paulistão. Verdade. Então, essa maré horrorosa do Santos já vinha, não foi uma coisa fortuita de 2023, já vinha de 2, 3 anos antes com más administrações, péssimas decisões internas, times ruins, limitados. E uma hora o Santos iria cair. Caiu em 23, começou 24 com o único objetivo de subir para a primeira divisão do Brasileiro outra vez. E o Paulistão era a única competição que o Santos tinha a mais para disputar. Então surpreendeu muito o Santos chegar à final, até porque os outros 2 principais concorrentes foram incompetentes no Campeonato Paulista, deixando essa brecha aberta para o Santos chegar à decisão contra o Palmeiras. Porque o Santos vinha tão abalado, tão machucado nas temporadas anteriores, e aí São Paulo, Corinthians, não conseguiram bater o Santos, não conseguiram fazer frente, e o Santos chegou à final. E quase foi campeão. Então, ao contrário de muitos santistas que falam coisas horrorosas da equipe em 2024, eu acho que o Santos teve um ano... Talvez o segundo melhor time do ano para mim dos paulistas foi o Santos. Eu creio que a maior contratação foi o Marcelo Teixeira, né? Eu creio que numa gestão, se você não fizer uma gestão boa, você não entender o que se passa em toda a gestão, nós vimos o Santos aí. Veio o Marcelo Teixeira, não é uma contratação, mas foi uma eleição, né? Uma eleição, mas seria uma contratação, né? Porque como o jogador fala, o jogador de peso chega ali e começa a colocar as coisas em ordem. Então eu creio que Marcelo Teixeira tem uma grande parte nisso. É lógico que você começa o Campeonato Paulista, é outra situação, é outro momento. O Campeonato Paulista você tem mais espaço para jogar. Aí começa o AB, aí começa a ter que contratar. A gente vai chegar lá, mas né? Assim, pra mim foi quando eu comecei a entender o Santos no Campeonato Paulista, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, ou com os outros, ou de forma positiva. O Santos seria a quarta força, né? Quando a gente analisa o início da temporada. Sim. É a temporada, não é o clube, a camisa, pelo amor. O Paulista, né, Silvio? Era entre aspas, um laboratório, era uma preparação desse time pro Campeonato Brasileiro. Poderia ser até menos do que a quarta força. Como eu disse uma vez, a quarta força talvez fosse até o Bragantino. Mas era. Né? Mas era, lógico. A quinta. No momento, não estamos falando da história. Isso é a e aí realidade. o Santos realmente conseguiu se reerguer dentro do Campeonato Paulista, beliscando uma vitória numa final, no jogo de ida contra o Palmeiras, que era o favorito, já pavimentando a confiança para a Série B. E na Série B, entre erros e acertos,
O que um time tem que fazer, time grande numa Série B? Vamos chegar na Série B. E outra coisa, né, Silvio? Outra coisa, né? O que o Santos conquistou, o Corinthians não conseguiu. Né? Numa gestão que entra ali o Marcelo Teixeira, muda todo o elenco, o Corinthians também entra alguns, muda todo o elenco, mas o Santos conseguiu desempenhar um bom futebol. Foi mais longe. Foi mais longe. Aí, né, se tudo começou bem para o Santos, para mim terminou bem. Terminou com o Santos, campeão da Série B, terminou com o Santos, em alguns momentos subiu, desceu na tabela, mas não terminou num aspecto legal com o Fábio Carille, o torcedor do Santos. Vamos ver como foi o desempenho santista. A Marina Buffon vai nos contar como foi o desempenho santista na temporada, na sequência da temporada, já pelo Campeonato Brasileiro. Foi tumultuado, mas o Santos atingiu plenamente os seus objetivos. Vamos lá. Depois de um vice-campeonato no Paulistão, o foco do Santos foi inteiro e intensamente na Série B, a primeira competição deste calibre disputada pelo time do Rei Pelé. Nós já sabemos que o Peixe voltou para a elite depois de ter tanto conquistado o acesso quanto a taça antes mesmo do fim do torneio. Mas a trajetória foi ainda mais difícil, principalmente por conta de 2 fatores, ao menos na visão do torcedor: Fábio Carille e desempenho. Acho que a torcida está no direito dela. Comemora se quiser, se não quiser comemorar também. Eles pagaram ingresso, eles têm todo o direito, mas a gente comemora. Porque a gente sabe o tanto que foi difícil, né? Acho que esse grupo está de parabéns, o Carille, todo mundo. O torcedor viveu momentos de amor e ódio relacionados ao treinador, que ficou com a corda no pescoço em diversos momentos, como nas 4 derrotas seguidas entre maio e junho, quando o Peixe foi parar na 7ª posição e ficou fora da zona de classificação. Depois da turbulência, porém, foram 10 partidas seguidas sem perder, retornando para a liderança e sem sair mais do G4 até o final da competição. A briga passou a ser com o Novo Horizontino e Mirassol, com o Sport Ceará correndo por fora pelo primeiro lugar. Na reta final foram muito mais resultados positivos que negativos, mas o que já vinha sendo um problema, o tal do desempenho, voltou à pauta. Com a conquista da Série B no domingo, após uma derrota para o CRB em casa, a queda do Carille aconteceu no dia seguinte, em comum acordo. Uns chamam de ingratidão, outros acham que a conquista da Série B não foi mais que obrigação. O fato é que 2024, o ano do Calvário do Santos, aquele pra esquecer mesmo, acabou. Não sei se para você aí em casa você concorda com o que eu vou falar, com a minha avaliação, mas não entra na minha cabeça o Santos, que atingiu plenamente o objetivo traçado. Disputou um Campeonato Paulista muito mais do que se esperava, muito além da expectativa, vai para a Série B, em alguns momentos perde a liderança, não joga o futebol dos meninos da Vila, mas acho que esse não era o grande objetivo, jogar o futebol envolvente. Não. Era o Santos voltar de onde nunca devia ter saído. Tá na Série A, tá na Série... É título. Mas, se não Paulinho, tivesse conquistado o título, título. Mas o troféu de Série B do Corinthians está mocosado no museu lá. Ok, mas... Está escondidinho num cantinho do museu. Mas não deixa de ser título. Sim, ô, mas Chico, Não deixa de ser título. Mas E outra Chico, coisa, você mas- não pode menosprezar um treinador como o Carille, que roeu o osso durante todo o ano, e no última rodada eu você não concordo tem com o É que a questão do treinador lá. Carille, Paulo, não foi só a parte técnica ou a parte do futebol vistoso que o torcedor fala. Quando azedou? A questão do Carille foi quando o Corinthians ficou sem treinador antes de contratar o Ramon Dias. E a diretoria do Corinthians procurou o Carille, sondou o Carille para saber se existiria da parte dele o interesse de conversar para voltar ao Corinthians. E o Carille a partir balançou. do momento em que ele balançou, Balançou, Chico, bem balançou. falado, a partir do momento que ele admitiu a possibilidade de conversar, isso vazou em Santos. E para quem conhece o Santos, para quem acompanha o dia a dia do Santos, para quem já conviveu na Baixada... Ele flertou com o inimigo. O Corinthians, para o santista, ele é muito mais rival do que Palmeiras, São Paulo. O Corinthians é o inimigo do Santos. É o rival. Então, você tem um técnico, e esse técnico que está ali com você, admite a possibilidade de flertar com o rival, o torcedor não está nem aí se isso é profissional, não é. Mas ele é até passional. chegar esse momento, Alex, a fase ruim durante o campeonato não tinha sido antes?
uma fase ruim técnica, mas então, a pressão... e aí, mas aí já tinha uma pressão em cima do Carille. Mas assim, críticas, mas o absurdo de chegar ao ponto de numa confraternização de título, a torcida xingar o cara, mandar ele morar no Imbu, isso aí não tem condição. Isso aí era insustentável. Por mais injusta que tenha sido a saída do Carille, não dava para continuar com o Carille pro ano que vem. Acho que o Marcelo Teixeira até gostaria, mas percebeu que o ambiente não era mais propício para a continuidade do Carille. Inclusive entre os jogadores. O Gozado que na comemoração, você vai lembrar, eles não deram aquele banho característico nele, né? Aquele banho, aquele chuá, né, que você tem com caixa de Acho que porque no ambiente todo mundo já sentia que a coisa não estava tão legal mais pro Carille no clube, né? Então, pra você ver que até os jogadores já queriam a saída dele. O Marcelo Teixeira, todo mundo sabe que ele é um excelente presidente. Ele é muito competente no Santos. Mas aí, para mim, ele errou. Ele cedeu, como disse o Silvestre, às pressões externas, né? Não poderia ter feito isso. Lógico, o Santos vai caminhar sem o Carille, sem qualquer outro treinador, ele vai caminhar. Claro, entra outro lá e vai ter sucesso. Mas eu acho que ele poderia ter segurado o Carille pro ano que vem. Miller? Assim, eu entendo o que você está falando, mas assim, pelo que foi colocado na bancada, e eu concordo, o clima estava insustentável. Seria ter mais um problema. Acho que o próprio Carille não ficaria, mesmo que o presidente o bancasse. Eu estou entendendo o que você está falando. Ele estava chutando balde nas últimas coletivas. A primeira tropeçada na fase inicial do Campeonato Paulista, ia ter que trocar o técnico, Miller, porque aí ia ficar insustentável. Então já troca agora. Fazer o quê? Não tenho procuração para defender o presidente Marcelo Teixeira, mas entendo que ele não sucumbiu à pressão durante a competição, porque durante a competição queriam a saída do Carille. E aí, ponto pro presidente. Quando chega no fim de comum acordo, não, o clima estava insustentável. Exato. Eu acho que ele calculou. Vamos segurar até o final. Vou segurar, toma pro ano que vem, não vai dar, chegou até chegou o momento que diretores começaram a falar, tem que treinar mais. Diretores começaram a dar pitaco, pô. Santos voltou, escudo pra cima de novo, né? Falta camisa 10. Bom, antes da gente